Bem-vindos ao canal Páginas Filosóficas. Hoje a análise literária filosófica será do conto Amor, da Clarice Lispector. Este conto me trouxe muitas reflexões sobre a existência, sobre a vida, sobre o sentido que damos à vida, sobre as nossas escolhas, a liberdade, entre outras reflexões. E espero que eu consiga transmitir, se não por completo, ao menos em partes, tudo o que senti ao lê-lo. Então, sem mais delongas, vamos à história. Era só mais um dia comum na vida de Ana, dentro das suas rotinas. Algo que ela já estava acostumada a fazer. Mais um dia comum em que saía às compras. Ana então sobe no bonde e coloca as compras em seu colo, se recostando no banco. Ana tinha uma vida comum, a vida que se espera que tenhamos. Era casada, tinha filhos, tinha um apartamento que estava pagando. Havia se dedicado à construção dessa vida, na criação dos filhos, nos afazeres domésticos, no seu papel como mulher, como podemos ler no próprio conto. Ana dava a tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Mas, em alguns momentos, dentro de toda essa normalidade, nas horas quietas, nos fins de tarde, em que já não precisavam mais dela, Ana sentia-se inquieta, um sentimento que a incomodava. Entretanto, este sentimento logo era sufocado novamente pelas atividades do seu dia a dia. Ana sempre tivera a necessidade de sentir que a sua vida fizesse sentido, de sentir uma segurança em relação à vida, como se pudesse controlá-la, como se pudesse garantir que as coisas sempre seriam as mesmas. E sentia que havia conseguido esse propósito. Afinal, era casada, possuía um apartamento e também tinha os seus filhos que necessitavam da sua atenção e cuidado. Como podemos observar no conto, por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. Ana conseguira criar uma vida segura, uma vida que não implicasse em grandes imprevisibilidades, em que era possível prever os acontecimentos futuros. Assim ela escolhera sua vida. Mas havia um momento em que Ana precisava ter cuidado, em que surgia um sentimento inquietante de espanto perante a vida, que ela tão pouco compreendia ou mesmo se permitia sentir, em tentar entender de onde vinha esse conflito. E que momento era esse? Era nos momentos de quietude, em que ninguém precisava mais dela, em que ela podia sentar-se em silêncio. Quem é Ana sem os afazeres domésticos? Quem é Ana quando ninguém mais precisa dos seus cuidados? No entanto, Ana não queria esses sentimentos, os abafava, os suprimia, saía para fazer as compras, ia tirar o pó dos móveis e logo seus filhos chegavam e já não havia mais espaço para as inquietações. O silêncio era tomado novamente pelo barulho da rotina. Então Ana já não precisava mais se preocupar com o desconforto daquelas sensações,
como relata-se no conto. Alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim, assim ela o quisera e escolhera. Era a vida que ela havia construído, uma vida segura. Ana volta a sua atenção para o bonde, onde estava sentada com suas compras no colo. O bonde se arrastava pelo caminho e em seguida para. E foi então que ela viu um homem parado no ponto. Não era um homem comum, era um homem cego. E, de repente, Ana é tomada de uma sensação estranha. Aquele sentimento inquietante parece tomar conta de si. Algo se passava dentro de si e que não podia mais ser ignorado. Ana ainda tenta pensar na sua rotina, nos seus afazeres daquele dia, que seus irmãos iriam jantar em sua casa, como que para fugir daquele sentimento estranho. Mas não consegue mais voltar atrás. A visão do cego não mais deixava-a retornar à sua segurança. O bonde volta a andar, o cego fica para trás, mas o sentimento permanece. Ana já não conseguia mais se livrar do mal-estar que o cego lhe causara. Mas por que o cego? Por que é o cego quem faz Ana se desestabilizar, perder aquela sensação de segurança? De repente, as coisas perdem o sentido, como que num passe de mágica, Ana não consegue mais enxergar sentido para as suas ações, para suas escolhas, para a sua vida. Toda a vida que construíra para sentir-se segura, como se pudesse controlar o fio da vida, da existência, deixa de ter sentido. Lemos no conto: e como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. Um novo mundo se revelava a Ana. Ela já não sabia mais se compreendia as coisas, o porquê. Tudo o que lhe era familiar, que lhe conferia segurança e sentido, agora não passava de um mal-estar, algo que não entendia, que não percebia. Todo seu esforço para fugir dessa sensação fora por água abaixo. Agora já não tinha mais volta. O cego havia lançado-na de encontro à grande incerteza da vida, da existência. Ana observa as pessoas na rua e percebe que estão absortas em suas atividades, alheias à sua própria existência. Mas o cego, aquele que não vê, é quem faz com que Ana finalmente passe a enxergar as coisas, a ver as coisas como elas de fato são. É quem faz cair o véu que cobria os seus olhos, fazendo-a enxergar para além daquela vida segura que construíra. Por mais que Ana tivesse tentado, de todas as formas, escapar desse sentimento, preenchendo suas tardes silenciosas com mais tarefas, calando, dessa forma, esse sentimento que teimava em brotar dentro de si, agora já não havia mais volta. O mal já estava feito, não havia mais como ignorar. Ana percebe a vida cheia de uma náusea doce, uma sensação que a invade e que a desconcerta. Ela então desce do bonde e passa a perceber as coisas de uma outra forma. O jardim por qual passava já não parecia mais o mesmo.
Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Ana enxergava agora tudo com um fascínio que antes não via, uma vivacidade em tudo à sua volta, as árvores, as abelhas, os pássaros, um esquilo, tudo a fascinava. Mas, ao mesmo tempo, subia-lhe uma náusea, um nojo. Já não os reconhecia mais. O mundo que outrora se apresentava a si conhecido, torna-se agora desconhecido, desprovido de sentido, de significado. O caminho pelo qual o cego a levara já parecia não haver mais volta. Agora ela havia descoberto uma nova realidade, um novo mundo. Um mundo destituído de todo o significado que ela havia lhe conferido, que cuidadosamente ela havia construído, para que esses sentimentos conflitantes não a assombrassem. Então Ana se pergunta se aquilo que o cego desencadeara em si caberia em seus dias. Será que seria possível agora Ana abafar todo esse ruído, todo esse sentimento, esse espanto, essa náusea que tomara o seu ser? E que sentimento estranho é esse que Ana experimentara? Que mundo novo é esse que Ana descobrira? No conto, a náusea é um elemento recorrente, trazendo à tona um desconforto existencial. Por isso, analisarei esse sentimento que toma conta de Ana sob a perspectiva do conceito de náusea no pensamento de Sartre, que utiliza esse conceito para explorar a angústia que surge quando o homem percebe a contingência da existência, a gratuidade da vida. Podemos perceber que é esse o sentimento que invade Ana ao se dar conta da contingência da vida. Do que se trata essa constatação? A de que tudo não passa de um acaso, que tanto poderia ser como não ser. A certeza de não haver um propósito maior que dê sentido à existência, que a signifique. Quando ela percebe que as coisas apenas existem sem nenhuma razão essencial, e que todo o sentido que ela atribuía à vida era apenas uma construção humana, é tomada pela angústia. E podemos compreender essa experiência de Ana à luz da filosofia de Sartre, que afirma que a existência precede a essência. Vamos entender melhor essa afirmação. Com isso, Sartre quer dizer que não há nenhum sentido que anteceda a existência. Diferentemente da tradição filosófica, que acreditava haver previamente uma determinação sobre a existência do homem, Sartre propõe que primeiro o homem existe, isto é, primeiro ele se projeta através das suas escolhas e só então se define. Dessa forma, não há nenhum parâmetro prévio que guie suas decisões, que oriente suas escolhas. Diz Sartre, o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Assim, o homem é lançado a um mundo à sua própria mercê e todas as suas escolhas são inteiramente de sua responsabilidade. No conto, Ana vive essa experiência de forma concreta. Ao longo da narrativa, ela percebe que sua vida não tem um roteiro pré-determinado e que qualquer sentido que ela atribuía à sua existência era apenas uma ilusão reconfortante. A náusea surge exatamente dessa constatação de que não há nada que guie as nossas escolhas. Tudo o que somos e o que seremos
é construído a partir do nosso projeto de ser. Da mesma maneira, Ana, ao se deparar com a falta de sentido inerente à existência, experimenta um desconforto crescente. Ela percebe que tudo o que acreditava ser sólido e estável não passa de uma invenção humana, o que a faz sentir um profundo desamparo. Se confronta então com a liberdade, pois em Sartre o homem, mais do que ter liberdade, é liberdade, pois a liberdade não se apresenta apenas como um atributo, mas sim como condição da própria existência humana. O homem não tem liberdade, ele é liberdade, na medida em que só se faz e se define a partir da sua existência, desse projetar-se para fora de si. No conto, esse confronto com a liberdade angustia Ana, que tenta fugir dessa responsabilidade ao se apegar à rotina e aos afazeres cotidianos, evitando encarar o vazio de sua existência. O homem é levado, ou como argumenta Sartre, condenado o tempo todo às escolhas, a ter que escolher e decidir sobre sua própria vida. E isso o angustia, pois sua vida será definida através dessas escolhas e não há nada em que ele possa amparar suas decisões. Ana tenta se refugiar em suas tarefas diárias, mas a visão do cego a lança de volta à consciência de que não há como escapar dessa condição. A experiência desse encontro funciona como um momento de ruptura, no qual ela é obrigada a encarar a contingência da vida e a responsabilidade por sua própria existência. Dessa forma, podemos afirmar que o homem é um projeto inacabado, pois, enquanto existir, estará sempre em construção, sempre tendo que escolher fazer-se. Nesse sentido, o homem é colocado em posse da sua própria vida, sendo o único responsável pela sua vida por aquilo que é. Portanto, não há mais desculpas a serem dadas sobre aquilo que se é. Somos os únicos responsáveis por por nos definirmos. No entanto, Sartre afirma que o homem pode agir de má fé ao tentar escapar da responsabilidade que a liberdade lhe impõe. No conto, isso se manifesta nas tentativas de Ana de abafar sua inquietação, mergulhando nas tarefas do dia a dia e se agarrando à rotina como um escudo contra o desconforto da existência. Ao ocupar-se constantemente com os afazeres domésticos, Ana evita confrontar a falta de sentido que pressente no fundo de sua existência. Sua má-fé está na recusa em encarar a liberdade angustiante que se revela nos momentos de silêncio, quando nada mais distrai sua consciência. No entanto, a visão do cego rompe essa fuga, lançando-a inevitavelmente no confronto com a contingência da vida, da qual não pode mais escapar. O homem age de má fé, portanto, ao tentar se convencer de que não é o responsável por suas escolhas, de que as fez por condições externas. Age dessa forma apenas para não ter que se defrontar com a verdade de que não há nada externo a ele que determine suas escolhas, sendo ele o único responsável por elas. O sentimento de angústia vem justamente quando o homem se dá conta de que não há nenhum lugar para refugiar as suas escolhas, não há nada que as ampare. Percebe que é ele que precisa dar sentido à sua vida a cada instante,
escolher a cada momento. E não há como escapar dessa liberdade, afirma Sartre. O homem está condenado a ser livre, não lhe sendo permitido por qualquer conveniência escolher ser ou não ser livre. Diz ainda Sartre, é o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre porque, uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Ou seja, a única coisa que o homem não escolhe é ser lançado ao mundo, mas, uma vez estando neste mundo, é o único responsável por fazer-se, por se projetar através de suas escolhas. E não há como fugir dessa condição. Uma vez estando no mundo, é obrigado a escolher a todo momento. E a náusea surge desse momento em que o homem se depara com essa verdade de que tudo depende de si, única e inteiramente. Tudo o que ele faz, todas as suas escolhas, tudo o que diariamente ele decide ser, depende exclusivamente de si. Não há como responsabilizar os outros por aquilo que somos e nos tornamos a todo momento. Somos os únicos responsáveis. Somos tomados por esse sentimento forte ao nos percebermos abandonados no mundo, sem nada que determine a nossa existência, sem um sentido prévio, um sentido de ser e de existir. E não há como escaparmos dessa condição, uma vez que chegamos à conclusão de que o essencial é a contingência, de que tudo poderia ser como não ser, a gratuidade da existência. Como afirma Sartre, o essencial é a contingência. Quero dizer que, por definição, a existência não é a necessidade. Existir é estar ali, simplesmente. Os seres aparecem, se deixam encontrar, mas nunca se pode deduzi-los. Não há nenhum ser necessário que possa explicar a existência. A contingência não é falsa fisionomia, aparência que pode se dissipar. É o absoluto e, por conseguinte, a perfeita gratuidade. Portanto, a única certeza é a de que a vida é um acaso de ser. Mas, apesar desse sentimento de náusea, de angústia que toma conta do nosso ser, é essa consciência daquilo que somos, ou melhor dizendo, daquilo que não somos, que nos permite escolher como iremos nos projetar no futuro. É o que nos permite, através das nossas escolhas, definir o nosso projeto de ser. E isso fazemos continuamente, o tempo todo, enquanto existimos. Essa constatação pode paralisar Ana momentaneamente, mas também a coloca diante da possibilidade de construir seu próprio sentido. Pode nos angustiar, nos paralisar, ao percebermos que somos os únicos responsáveis pelo nosso projeto de ser. Mas, em contrapartida, nos confere uma autonomia em sabermos ser os únicos responsáveis pelas nossas próprias escolhas, em criarmos nosso próprio sentido, não pela má-fé, delegando ao outro ou a uma entidade superior a responsabilidade que cabe apenas a nós, a de nos definirmos, de conferir sentido à nossa própria existência. Portanto, a liberdade que angustia Ana é também aquilo que a possibilita criar-se continuamente. Assim como na filosofia de Sartre, a experiência da personagem no conto revela que, apesar do desamparo e da ausência de um sentido prévio, cabe somente a nós a responsabilidade por aquilo que somos
e que continuamente escolhemos ser. E aí, gostou dessa análise? Se sim, deixe seu comentário e sua curtida. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima análise literária filosófica.